Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live por aqui. Estou esperando a doutora Kátia entrar. O nosso assunto de hoje vai ser sobre pele e gestação. Deixa eu só colocar aqui o assunto para vocês. Vamos esperar. Espero que vocês tenham gostado da nossa semana de lives. Foi muito legal ver a participação de muitas pessoas aqui, inclusive o pessoal que já está matriculado na pós e o pessoal que... Só um pouquinho. A Kátia entrou. Então, foi muito legal ver a participação de vocês aqui. A gente está indo para a penúltima live, né? Lembrando que amanhã ainda tem mais uma. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, tudo bom, Dani? Tudo, e aí? Tá bem? Já quase recuperada? Agora tá bem. Uhum, décimo Ai, primeiro dia de maravilha. Covid. Já melhor, bem Ai, melhor, meu né? Deus do céu, é muito bom a gente Contando ver os que tem dias para saúde, voltar. né? É verdade, é verdade. Tá? É uma E olha que fase. assim, ó, é engraçado porque assim, quando você fica, por mais que eu não tivesse tido em nenhum momento risco de internação, não tive dispneia, não tive febre, nada, mas assim, anteontem, que foi o primeiro dia que eu estava bem, dá uma euforia, sabe? De saber assim, Sim, ufa, passei por isso, sabe? E sim. ontem, ao mesmo tempo, dá uma tristezinha, assim, sabe? De, ai meu Deus, né? Podia não ter dado certo, mas hoje tô bem. Ai, que bom. Eu acho que o pessoal de São Paulo e Rio já passou por isso, e essa fase a Uhum. gente está passando agora, né, Kátia? É, Então, para a verdade. gente está Blumenau está mudando aumentando agora um os pouco o casos. cenário, agora a gente está aqui Uhum. passando por uma situação de UTI cheias, etc. Então, é uma fase Sim, mais complicada para a gente. Mas eu é estava verdade. falando que a gente já está indo para a penúltima live, né, da nossa série de lives. Amanhã é a última. Isso. Uhum. E foi muito bom ter todo mundo aqui. Espero que Uhum. vocês mandem várias perguntinhas. E, claro, como muita gente, a gente tem público leigo, mas a maioria, né, nessa série é muito voltada também para médicos. Então, a gente vai Uhum. tentar focar um pouco, assim, na parte de procedimentos, né? O que que pode, o que não Sim, pode, né, Kátia? com Que certeza. é justamente, eu acho que o que interessa a grande maioria de vocês por aqui, tá? Então, a gente vai começar a falar dos temas, né, mais específicos relacionados à pele, com gestação e puerpério. E aí a Kátia vai falar a experiência dela no consultório, um pouquinho, né, com cada uma dessas Uhum. situações. E eu, como dermato, vou falar, né, a parte dos procedimentos que eu faço, que eu não faço. E ela vai dizer o que que ela libera e o que que ela não libera para as gestantes Isso. e para Eu tenho o power. pós-parto, né, no puerpério, tá, gente? Isso. Então, Uhum. então Na assim, verdade, eu vou falar muito do que a gente faz da gestação e até porque a parte da obstetra fica muito a parte da prevenção, né, Dani? Tá? E uhum, para vocês fica, claro, a parte da orientação também vocês vão fazer a prevenção, mas vocês vão justamente poder lidar com essas situações que a gente não conseguiu controlar com a prevenção durante a gravidez, né? sim. Ô, Kátia, mas eu acho que o campeão, né, que todas as gestantes assim se incomodam muito é o melasma, né? Eu acho Então, que assim, o sim, medo né? de toda gestante, principalmente ou quem já teve um filho, já teve É, melasma, aham, ou quem já tem alguém na família que teve melasma, é um bicho de sete sim, cabeças, né? Então eles já ficam é. desesperados. E não é à toa, assim, ó, a gente sabe que 50% das pacientes vão ter melasma, né? Então, assim, é uma incidência muito grande, né? E de cada 12 pacientes, né, 8 de 12
pioram o melasma, quando já tem melasma, ainda piora na gravidez. Então, é realmente o nosso dia a dia, é o que a gente Calcanhar de mais, Aquiles, né? é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Com Até certeza. porque a gente sabe que o melasma é uma condição crônica que não tem cura, Uhum, né? E quem tem se exatamente, incomoda demais com ele. Então é uma coisa exatamente. assim que se você puder prevenir, lógico, é melhor, né? E eu acho que isso É. tem muito né, do obstetra, porque às vezes o obstetra não, é uma pessoa que não dá bola para a parte estética, mas depois a Uhum, mulher sofre com uma sequela como essa. Então eu acho que com certeza. faz parte, né, da importância do obstetra nesse momento, orientar, indicar, saber quando, né, Uhum, encaminhar uhum, para um dermatologista até para, né, possível início de tratamento do que dá. Então, uhum, na eu vejo gravidez, que né? muitos, né, Uhum. isso é muito comum, às vezes, não é claro que, gente, não é regra, né? Mas, assim, é muito comum com homens, né? Que os homens, eles têm, às vezes, um pouco de tendência, principalmente se não for dermatologista ou plástico, eles têm muita tendência em desprezar um pouco essa parte estética, né? E aí deixam É, para lá e não orientam. E aí a é. paciente Mas eu depois. acho que eu acho que hoje, Dani, as mulheres já estão referenciando, sabe? Elas já vêm assim, olha, eu tenho melasma, e, assim, muitas delas já estão tratando com seu dermato, ou já usam filtro solar, já sabem a importância. O grande defeito é que a prevenção é justamente com filtro, né? É não exposição à luz e filtro. Isso é muito difícil, a gente morando num país tropical, a gente aqui em Blumenau, morando a 1 hora da praia, tem de você conseguir É, convencer, né, essas mulheres que elas não podem tomar sol, que se elas passassem a gestação inteira dentro de um quarto escuro, provavelmente elas não teriam melasma, né? é É muito complicado, né? difícil, é Ô, difícil de você Kátia, dizer, e em relação vamos passar filtro. a fotoproteção oral, que é o Uhum, Polipodium leucotomos, né? A gente uhum. sabe que, a princípio, claro, não tem nenhum tipo de estudo em relação a isso, É, mas, assim, teoricamente, não é uma medicação que a gente teria problema, né? Por ser um derivado do é. tomate. Mas Não, e aí? teoricamente não. Então, na verdade, hoje eu estava fazendo uma revisão no UpToDate sobre isso, sabe? Sobre o que que a Uhum, gente pode e o que que a gente não pode usar. E o problema é, na gravidez, tudo, né? Todos os problemas são a falta de trabalho, né? Com evidência científica adequada. Então, a gente acaba, nós obstetras somos um pouquinho mais, né? Pé conservadores. atrás, conservadores, e a gente vai para o tópico mesmo, sabe? Uhum. E tentar convencê-las realmente a usar a cada 2, 3 horas o filtro solar. E aí eu acho que você pode contar pra gente assim, qual é o melhor tipo de filtro solar, né? Então, até vi que tem uma perguntinha já saindo aqui. Se consegue, no caso de melasma, o protetor físico é melhor que o químico? Sim, né? Sempre a gente tem que Aham, associar um protetor físico. O físico ele barra mais, por ter uhum, também o pigmento, então normalmente a gente uhum, associa, né? Eu uhum, gosto muito do filtro com cor, eu acho que é o que é o ideal, sim. assim, na minha opinião. A gente não tem problema de usar filtro químico em gestante, né, Kátia? Uhum, Eu já exato, é eu tranquilo. já assisti algumas palestras assim super legais, inclusive com pediatras e com obstetras especializados em alto risco, em vários congressos, Uhum, e assim, pelo que eles falam, produto tópico, a chance de ter algum uhum. tipo de absorção né, no tipo de É mínima. cosmético é mínima, né? Então, Uhum, exceto algumas uhum, pequenas coisas como os retinoides, que mesmo uhum, assim, né, em baixa dosagem, que é o que a gente usa em pequenas áreas, teoricamente assim, até poderia ser utilizado, mas a gente evita pelo potencial uhum. teratogênico que o vioral tem, mas o tópico, né, a É, chance tem uma fica dosagem bem baixa, né? muito baixa, né? Então, Uhum. assim, praticamente tópico a gente não precisa se preocupar, né, Kátia, muito em Nada. relação a Não, a cosméticos, princípio né? não. É. Uhum, Aí o pessoal fala um pouquinho, talvez ureia, né? Eu vejo que ureia fica uma coisa assim, uhum, meio em dúvida entre um obstetra sim, outro não. Mas mesmo a ureia, né? Então eu já assisti algumas aulas em meeting da Academia Americana, em uhum, congressos aqui no Brasil mesmo, assim, já discuti com algumas pessoas e vejo que eu acho que a grande maioria, não sei qual é a tua conduta, né, Kátia, uhum. mas eu vejo que a maioria libera. Você A libera princípio, tudo sim. tópico assim? Uhum. Tudo, né? Porque assim, tudo vai do bom senso também do dermato, né? Mas Uhum. assim, eu penso que assim, você usar a ureia, eu acho que é mais seguro. Eu ainda fico um pouquinho pé atrás com 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 os retinoide. ácidos, né? Com os retinóicos,
né? Mas a princípio a gente sabe que uma tendência no futuro é talvez a gente começar a abrir mais, porque vão ter mais trabalhos, né? O problema Uhum. são trabalhos da literatura que permitam. Como tudo, né, Dani? Assim, ó, tintura de cabelo, né? Uma coisa que é super discutível, né? Tem de usa ou não usa. Eu sou super liberal, eu deixo usar, porque na verdade os trabalhos são muito pouco, né? Assim, é muito difícil você ter penetração pelo couro cabeludo, né? Assim como pela pele, dependendo, né? Também é mais complicado. E tem alguns obstetras que não deixam, né? É, álcool, eu acho que é proscrito na gravidez. E aí tem obstetra que diz que não, de repente pode usar. Então, não tem muita, né? Vamos ser óbvios, né? Tem coisas que são realmente padrão, que a gente sabe que tem efeito teratogênico. E esses a gente evita, né? Tipo álcool e tipo o retinóico. Mas os outros que a gente sabe que não, acho que a gente fica bem mais livre para usar, né? Com certeza. Então, assim, falando de melasma, né, eu gosto muito de, às vezes, mesmo na gestação, então, se a paciente já começa ou já tem um melasma, eu gosto de Uhum. usar e tratar, tá? Então, assim, eu já entro com um Uhum. variadorzinho leve, com um É, glicólico, né? Acho que é. não tem problema nenhum fazer, né? A gente Uhum. pode também, se quiser, fazer mesmo na gestação, um peeling também de glicólico, um peeling de cristal associar, Uhum. tá? Com Uhum. drug delivery, com É. medicações que sejam tranquilas, né, Kátia? Sim, hoje eu estava dando, né, tava dando uma conferida no up-to-date do que eles falam do azelaico e do código, né, que são Sim, o mais tranquilos azelaico para é usar. clássico, né? Azelaico, uhum, é. Mas assim, o ácido Uhum. azelaico ele clareia muito pouco, sabe? Então ele ainda é Uhum. bom assim para, por exemplo, hiperpigmentação residual, de acne, né? Então Uhum. para isso Uhum. até sim, e para até controle um pouco dessa acne, mas para Uhum. melasma, apesar de ser descrito, eu acho ele um pouco fraco, assim, eu acho que às vezes ele Uhum. não funciona bem. E a Uhum. própria hidroquinona, eu não vejo muito problema de usar na gestação em dose baixa, assim, em pouco Uhum. tempo, sabe? Também não. Uhum. É. Tá. Então, eu acho Hoje, que a essa gente pode revisão do, utilizar. sim, a revisão do up-to-date estava liberando a hidroquinona também, né, a hidroquinona, o azelaico e o código. Então, Bem eu bom, gosto né? muito de usar o glicólico, né? E associado Uhum. com hidroquinona, com código. Acho que dá para É. entrar tranquilamente. E eu faço, sim, procedimentos em gestantes, desde que não causem dor importante, né, Kátia? Já conversamos sobre Uhum. isso, né? Sim, Sobre algumas questões de sentir dor, né? Que a gente pode ter algum, né? Uhum. Não sei qual a tua opinião, mas eu acho que desde que seja energia ou alguma coisa que seja, Uhum. né, tópica, liberada, e que a gestante Uhum. não tenha dor ou não tenha nenhum processo assim inflamatório maior, eu não vejo problema. Uhum. Né? O que É, eu vejo. Pode falar, pode Kátia. falar. Eu ia dizer assim, aqui, Não, o o que eu grande vejo problema é que da assim, ó. energia o Pode grande falar. problema da energia são as grandes áreas, como para tudo, né? Assim, ó, porque a gestante, na gestação, a gente tem uma imunidade mais baixa. Então, assim, é mais fácil você infeccionar, né? Você infectar, você fazer, Sim, né? Você tem uma sensibilidade aumentada na gravidez. Então, sempre é de bom tom, e eu sei que, né, você é perfeita com isso, a gente primeiro testar em pequenas áreas, ver como é que reage, começar com uma sim. dose baixa e ir testando como essa gestante vai reagir. Esse É, é o grande segredo da história. Você não, né? É o bom senso, né? Que é importante. então, o que que eu penso sobre a questão de lasers, por exemplo, né? Então, tudo que a gente agride muito, eu Uhum, não sou a favor de fazer na gestação justamente por uhum, esse excesso de pigmentação que pode ocorrer. Então, muitas vezes exato. ocorre essa hiperpigmentação pós-inflamatória com mais facilidade, né? Uhum, Então, por exemplo, pensando em laser, o que eu usaria, né? Um laser que switch fracionado. Por quê? Porque é um laser uhum, leve, que não vai agredir, que não vai ter muita. Então, a chance de você ter um rebote ou piorar é muito uhum, pequena, tá? com Tudo bem, certeza. o resultado não vai ser tão bom quanto, né, você fazer, às vezes, num outro momento. Mas é uma forma, às vezes, de Uhum, você diminuir a ansiedade, fazer um controle. Tudo depende do quanto a pessoa está incomodado com aquilo. Eu acho que, às vezes, assim, tem mulheres que falam assim, não, doutora, tudo bem, eu espero passar esse período e faço. Tem mulheres que ficam super neuróticas. Então, às é, vezes, para ela é muito pior essa ansiedade por isso uhum, do que, às vezes, a gente uhum, fazer, né, um tratamento de leve, é, assim, porque vai até ajudar, vai ajudar a não piorar e vai, de repente, uhum, deixar ela mais tranquila para passar esse período, né, assim, sim. bem, tá? E Então, ainda, mas assim,
é bem importante também convencê-la que depois do tratamento é mais importante ainda o filtro solar, né, Sim, não se expor ao sol, porque, né, às vezes elas acham que, não, tá, vou fazer e a parte mais difícil é a mudança de hábito, né? Então é sim. complicado. Eu falo que melasma, né? Primeiro requer o tratamento da pessoa, né? E depois do melasma. É Porque verdade. Uhum. inclui, né, a pessoa ter consciência e é uma opção, né? Então, existe a Uhum. opção ter melasma ou tratar o melasma. E isso a pessoa tem que Uhum. mudar, né? Não tem Sim. outra possibilidade. Se ela gosta de praia, se ela gosta de ir para piscina, se ela... Não adianta, não tem. Ou se ela gosta de fazer uma atividade ao ar livre, né? Que ela fique horas exposta. Uhum. Não tem como controlar a melasma e fazer isso, né? Os dois são Exato. inimigos. Uhum. E, Ô, e o Dani, sol no corpo também, né, Kátia? Só mais um. é Ele verdade. também piora o Uhum. melasma, né? Então muitas pessoas Com não sabem certeza. disso. Uhum. A Então a linha gente. negra aumenta, né? Às vezes, assim, ó, tem algumas. Até na internet a gente de vez em quando vê sugestões de tomar sol no bico do seio. O bico já fica mais escuro. Se você ainda tomar sol, hiperpigmenta mais ainda. Às vezes consegue regredir depois da gestação, às vezes não. Então não é de bom tom você tomar sol, né? No mamilo nesse período. Não precisa para preparar o mamilo para amamentação, nada disso. É bom você proteger mesmo, filtro solar também, né? Usar aquelas camisetas, as roupas anti-UVA, então é bem, bem importante, né? E se precisar, hoje existe LED que a gente pode usar, né? Que ajuda na Uhum. cicatrização, tem efeito bactericida, então é uma opção também legal para mamilo. Então, muitas vezes tem Uhum. fissura, etc., né? Laser de baixa potência, ou Ah, depois, aham. é. E É até verdade. antes Aham. também, né? Existem já algumas coisas até falando de uso prévio também que ajuda. Então, é uma opção em vez do sol para isso. Sim, com E, certeza. e essa questão de, que nem você falou, né? Pegar sol no corpo. Então, se a pessoa adora, fala, doutor, eu cuido muito, eu uso protetor Uhum. direto, eu não pego sol. Porém, ela está preta no corpo, né? É Aí verdade. Aquela ativou marca, né? ativou toda a melanina, então não Uhum. tem jeito, né, gente? Vai É, piorar, com certeza. com Tá? certeza. E que mais? E acne, Kátia? Qual é a tua Vamos, experiência? eu só queria te perguntar um pouquinho sobre o melasma ainda, porque eu acho que é um assunto Tá, bem, né, bem tá, que vamos elas lá. gostam bastante de ouvir. Assim, a gente sabe que tem dois tipos de melasma. Tem um melasma que é mais superficial, epidérmico, e aquele mais dérmico, né, que é mais difícil. De uma forma geral, o melasma costuma regredir em um ano no máximo, né, Dani? Ele vai regredindo aos poucos, mas a gente percebe. Qual a diferença desse epidérmico, desse dérmico? Tem diferença de tratamento? Tem diferença até de laser para você tratar depois? Olha, o que eu percebo é que mesmo quando a gente consegue, assim, existe uma controvérsia se a gente consegue mesmo fazer esse diagnóstico diferencial entre melasma dérmico e não dérmico, tá? E epidérmico, né, na verdade. Aham. A gente, mesmo quando a gente diferencia, eu vejo que não é o fato dele ser dérmico, né? Ou ele tem mais características dele ser epidérmico, que é o que vai dar um resultado melhor, tá? Então, não é a profundidade. Não necessariamente, nem todos os casos, Uhum, isso não é padrão, tá? Então, o uhum, que muitas vezes influencia é a presença de vasos, tá? Então, o uhum, vaso é um fator, né, que ele mantém a inflamação. Por isso que hoje um dos tratamentos uhum. muito bons do melasma é o ácido tranexâmico É o ácido oral. tranexâmico. Aham, Só que o uhum, problema do tranexâmico, a gente sabe que tem todas aquelas questões, né, trombogênicas, risco de etc. trombose. Então Uhum, tem que ter toda a investigação da pessoa. E eu tenho um costume uhum, sempre de falar para o paciente isso, né? E pedir o consentimento se a pessoa quer. Muitos pacientes às vezes não sim, querem, tá? Quando você fala, né, que uhum. tem um risco aumentado, o Que tem paciente risco, né? muito paciente Uhum, não quer. É. é. E aí, mas claro, Apesar de daí que a você pensa, dose a dose é bem diferente, né? Assim, a gente uma usa em dose baixa. ginecologia, né? A gente usa em ginecologia para sangramento, para hemorragia, entende? E é uma dose de 3.000 miligramas, né? E a E dose que a gente usa é de 500 no máximo, né? 500, Uhum, exatamente. uhum, uhum, Mas assim, a gente tem a opção também de drug delivery, né? Tópico. uhum, Então, você pode, por exemplo, fazer um laser e aplicar o tranexâmico, ou fazer o tranexâmico injetável ali só no local, que aí, teoricamente, uhum, você, né, diminuiria a chance desses efeitos colaterais, que é uma coisa que a gente usa muito, né? uhum, E na verdade, então, esse vaso é o que muitas vezes mantém o melasma, né?
E o melasma, ele Uhum. tem uma característica que eu acho assim, que depende muito do fatotipo também, né, Kátia? A gente percebe que aquelas Sim. pessoas que têm uma tendência a bronzear muito, né? Às vezes elas são claras, mas ela pega o primeiro solzinho e ela já fica bronzeada. Geralmente são Uhum. melasmas que a gente percebe serem muito mais resistentes do que outros, tá? Uhum. Então eu acho que é mais por esse lado que a gente percebe bastante diferença, né? E claro, a Uhum. gente tem que avaliar todos os fatores, né? Não adianta né, fazer o diagnóstico correto, indicar o tratamento correto, mas como eu falei, o paciente pega sol no corpo, o paciente, Sim. às vezes, por exemplo, um médico radiologista, ele trabalha com lâmpada, né? Então ele não está usando um filtro, às vezes, adequado, né, que tenha cor. O tratamento ele se baseia às vezes é só em mudança, às vezes em mudança de hábito, uma leve orientação do que a pessoa pode usar. Nem sempre precisa fazer tratamento em consultório, né? Eu gosto muito de tratar vaso, tá? Gosto também de Uhum. microagulhamento com drug delivery, mas nem todo melasma, vou ser bem sincera, nem todo melasma eu indico procedimento, não. A minha primeira escolha é Uhum. tratamento de orientação e tratamento domiciliar, tá? Eu só Uhum. opto por um tratamento em consultório quando eu vejo que é um melasma resistente. E aí eu acho que só o Legal. tempo diz pra gente. Verdade, né? Só com passando aqui a gente vai ver aquele melasma que não vai ficar e que realmente está muito mais Isso. agressivo, né? Então a gente deve falar de acne, né? Que é outro Isso. problema. E aí, você vê muita acne, Kátia, no consultório Olha, eu te gestante? diria que assim, ó, umas 20 a 30 no máximo por cento das pacientes, até menos, eu acho, sabe, que fazem acne durante, principalmente no início da gravidez, né, quando você ainda não tem um efeito bem bom do estrógeno. Depois a acne até costuma melhorar um Melhora, né? pouquinho, mas o que a gente vê é que assim, ó, aumenta muito a produção de gordura, né, a pele fica mais oleosa, e essa oleosidade da pele somado a hábitos de vida, mais uma vez, né, aquele banho quente, o uso dos óleos, né? Que na verdade óleos de amêndoas paixão, né? Que as gestantes têm o hábito, na verdade, Mesmo que até não tem passa no nenhuma, rosto, né? passam no rosto, e é isso que acaba piorando a acne nesse período. Mas bem orientada, novamente, né? De procurar não usar hidratante de base oleosa, tentar não tomar banho muito quente, ter hábitos de vida, né, legais, usar roupas confortáveis, usar roupas mais de algodão para que não tenha muito suor, muito calor, acaba diminuindo essa produção da oleosidade e por si só já ajuda bastante. E quando não dá jeito, aí a gente encaminha de novo para vocês para, né, tentarem resolver Então, um eu pouquinho vejo, essa eu, acne. eu acho que muito dessas gestantes, elas vêm, né, de uma fase que elas já pararam de usar, né, o O anticoncepcional. anticoncepcional. Às vezes Uhum. já eram pacientes que tinham já uma tendência à pele oleosa, usavam anticoncepcional, controlava bem a acne delas. Aí elas É. param, às vezes até engravidam logo, né? Então já vem com um quadro Uhum. de Nem acne percebe, né, que foi isso. prévio. Uhum. E aí entram nesse primeiro trimestre e dá essa piorada, né? E Uhum. aí, muitas das vezes, até irem na consulta com obstetra, às vezes até irem na consulta com a dermato, param tudo que usam, porque daí ficam com medo, até Uhum. do sabonete, às vezes, né? Bem isso. Ficam com medo de Uhum. usar. É. E aí a pele fica Uhum. mega oleosa. E além começa a Uhum. usar óleo por conta própria, né? Já para matar a Aham. estria. Aí vira o samba do crioulo doido. Sim, aham. Fica só, É. né? E Aham. aí a gente também não tem muita opção, né, gente? Então, assim, eu evito, assim, antibiótico, por exemplo, para gestante, assim. Uhum. Então, É, o uma ideal é não erupção usar. acneiforme muito intensa, né? A minha, Uhum. a minha, a minha conduta, assim, basicamente para acne é como a de você falou, o azelaico, né? Que é super Uhum. bom para isso, até porque ele ajuda um pouquinho nas hipercromias pós-inflamatórias que ficam da acne. Uhum. Que é uma Indico complicação, né? bastante limpeza de pele, acho que é super bom, né? Então é Uhum. uma coisa que eu normalmente acabo indicando nessa fase, porque eu não vejo nenhum tipo de contraindicação, né? A gente só tem que, Uhum. teoricamente, evitar os da alta frequência, e Uhum. mais também nada que, assim, teria um problema maior, mas
né? Não é indicado, vamos dizer assim. E eu gosto muito do uso do LED, né? Que o LED tem efeito bactericida, anti-inflamatório das Uhum. lesões, então é uma coisa É. que eu oriento as gestantes fazerem até com uma certa frequência, porque não dói, não incomoda nada, então Uhum, é um é. procedimento que elas E na verdade é o solzinho também, né? Entende? Claro Uhum, que você não recomenda o sol, mas a gente sabe que secando bem, né, sim. a luz, né? Ela vai melhorar bastante. Sim. Uhum, Então, o isso, LED é mais ou menos esse efeito, né? O efeito de exato. dar essa secada nas lesões. E, Aham, bem isso. e você, Kátia, e no puerpério? Uhum. O que que No você, puerpério, na verdade, o que que você libera? Vamos falar de melasma e de acne. aham. Vamos juntar os dois, que fica mais fácil. Assim, ó, no puerpério, na verdade, a parte oral a gente tenta evitar, porque na verdade, enquanto essa paciente estiver amamentando, é complicado você usar qualquer coisa oral que, Sim, né, continua com as mesmas contraindicações da gestação, né? É, mas à medida que vai passando o tempo, a princípio ela pode começar a fazer os tratamentos normais, né? Os procedimentos, toda a parte de energia ela pode fazer. O problema sempre é quando começar, né, Dani? Tá? É assim, quando é sim. que a gente começa, né? Eu te diria assim, ó, que nos primeiros 2 ou 3 meses, que é o período que ela está se recuperando, ela está com a imunidade baixa, ela não está dormindo, ela está estressada. Então, não é um momento, talvez, de começar coisas que causem dor, coisas que, Uhum. né, que podem fazer uma reação inflamatória importante e podem acabar atrapalhando o dia a dia dela, né? Até porque a Então, a gente questão espera essa fase. até porque a questão do hormônio que ainda não baixou, né? Então, uma Na coisa que eu verdade, linha é, negra, né? o, A gente vê também. Mas o hormônio ele baixa, assim, ó, nasceu o bebê, em alguns dias ele já baixou tudo, mas esse é um problema também, né? Porque a resposta também não é adequada, né? Exatamente porque ela tem, assim, que a tua pele tá normal, digamos assim, dentro da menacme, qualquer resultado, né, de tratamento está melhor quando você tem uma quantidade de estrogênio adequada. O problema é Sim. que na gravidez, tanto é que na gravidez, o cabelo fica maravilhoso, a pele fica maravilhosa depois de um tempo, as unhas crescem, né? A pele fica lisinha, esticadinha, tudo ação estrogênica, tá? Então a gente só não pode fazer porque nem precisa, né? Tá? Uhum. Mas no puerpério o que acontece é que você tem uma queda de estrogênio, você tem uma queda hormonal. Então, até o resultado desses tratamentos podem ser um pouco frustrantes para os pacientes nos primeiros momentos, porque ele não vai ver muito resultado, né? Mesmo assim, ó, você vai fazer, depois a gente vai falar um pouquinho de estria, né? Mas você vai fazer algum tratamento para isso, se você não tiver o estrogênio, a pele vai estar um pouquinho mais atrofiada, ela vai estar mais seca, então o resultado também não vai ser tão adequado. Então, você esperar passar esse período, né? Pode até fazer, mas assim, ó, aquela história que as meninas estavam falando ontem de expectativa, né? Entende? De Uhum. você mostrar para a paciente que muitas vezes a expectativa que ela vai ter nesse período ajuda, com certeza ajuda, mas a expectativa que ela vai ter nesse momento não vai ser de tão. E ela não vai ter nem muito tempo para ir fazer. Porque ela está lá com um bebezinho pequeno, então muitas vezes ela, né, Ela não às tem vezes até hora e vai ter leite. que faltar, né? Não vai seguir Exato, a aham, forma como deveria. é. O que eu costumo muito, assim, o que eu estava falando de hormônio, na verdade, não é nem só o estrogênio, é o hormônio estimulante melanócito, né? Que ele demora um tempo, Sim. que é o que forma Uhum, linha negra, tá? Então, eu normalmente me baseio muito por isso, né? Essa linha negra já deu uma regredida, né? uhum, Principalmente o escurecimento de região, às vezes, de virilha, axila, né? Mamilo, é, como você falou, se deu uma é. diminuída, porque a gente tem Uhum. risco maior de hiperpigmentação pós-inflamatória nesses casos. Exato. Então, para isso que Normalmente em 4 meses, né? 4 120 dias, meses. mais ou menos. Isso. Então, a Agora, partir disso, já fica mais tranquilo você é, fazer. coisas que estimulam colágeno, né? Principalmente se tiver flacidez de pele, Uhum, até a própria estria com flacidez, não quando é só estria, né? Eu uhum. gosto de começar precoce. Eu acho que quanto antes a gente Sim. começa, eu vejo mais resultado. Mas são coisas que normalmente eu não vou fazer uma sessão só. Eu vou fazer Uhum, várias, né? Então ela vai uhum. começar nesse período, mas ela vai perdurar aí durante 4 ou 6 meses, às Uhum. vezes fazendo, É. né? O Então, eu espaço mais concordo. nesse período são mais Uhum. procedimentos minimamente invasivos, tá? Tipo Sim. Uhum. radiofrequência, né? Até Uhum. porque, dependendo do que a paciente fizer, por exemplo, se ela fizer cesárea, né? Aí tem a questão Exato. da cesárea, da cirurgia. A Da gente não vai recuperação. ter imediatamente em cima, tem que esperar 3 meses.
Então, eu Uhum. gosto normalmente de esperar um tempo. A única Sim. coisa que eu gosto de fazer assim, teve o neném, o quanto antes eu puder fazer é tratamento de cicatriz, né? Porque a Uhum. gente sabe, hoje a gente já tem Com alguns estudos certeza. mostrando, né? Que Uhum. inclusive de tratamento de cicatriz transoperatório, que o resultado é melhor, né? A intervenção mais precoce que você fizer. Então, às vezes a Uhum. gente faz até para outros tipos de procedimentos cirúrgicos na clínica, tirou o ponto, Uhum. já faz. Então, é a Uhum. única coisa que eu normalmente trato assim de imediato. O resto, eu Sim. geralmente, Uhum. espera um pouco também, concordo com você. É, é bem isso, né? Mas em geral, assim, ó, na verdade, após 30, 60 dias, para os tratamentos menos invasivos, né, principalmente de abdômen, né, flacidez, a gente sabe que, assim, ó, quanto mais rápido você agir naquela pele que tá, né, que não está elástica, que está voltando para o normal, melhor vai ser o efeito. Depois que passa um tempo, se a pele continua esticada, ela vai tender a fazer uma fibrose naquela consistência que ela tá. E aí o efeito que você vai ter não é o mesmo. Então, realmente, os tratamentos para flacidez e principalmente flacidez abdominal ali, quanto antes você começar, melhor. É, Né? Só tem que saber indicar o melhor tratamento para aquele momento. Né? e também porque muitos pacientes, às vezes até falando um pouco de flacidez abdominal, né? Eu vejo que existe, às vezes, uma indicação muito errada, né? Para isso, uma expectativa muito errada, porque muitas vezes a paciente tem diástase abdominal e aí ela tá Uhum. queixando que ela tá com aumento de abdômen e as pessoas às vezes avaliam como É, flacidez ou como gordura e ela tem uma é, baita de uma diástase, né? E nada vai melhorar sim, aquilo ali é. enquanto ela Não, observar enquanto não passar o tempo, né? é, A gente está falando daquela flacidez de pele mesmo, que fica flacidez de sobrando pele, né? E pele, tem né? a É, pergaminhada, né? Também acho. exatamente. Uhum, que sobra depois porque você esticou muito e aí depois que, né? E assim, ó, e a gente nem vê tanto logo nos primeiros dias pós-parto, porque daí você fica com o músculo também distendido, né? O músculo ainda não voltou. A gente começa a Sim, perceber depois de 15, 20 dias, quando o músculo já volta, e aí você começa a tem perceber que a aquela. pele não. O músculo volta mais rápido, a pele volta mais devagar, e você não vê que não tem aquela, né? Aquela Exatamente. combinaçãozinha, né? As duas coisas não estão lisas. Um já está liso, o outro ainda não. A pele ainda não, né? E Então eu é bem acho bom dar uma melhorada. maravilhoso quando a gente encontra um quadro assim, porque a gente já sabe que o resultado vai ser bom, né, gente? Então, assim, Sim, faz um bioestimulador, dependendo, né? é. Porque mesmo o bioestimulador, apesar de ser injetável, a gente sabe que não tem nenhum risco, né, em questão de aleitamento, porque vai um Uhum. pouquíssimo, né? A gente pode usar uma quantidade muito pequena de anestésico, né, lidocaína, então, assim, Local. Uhum. local, né? Não teria problema. Uhum. E Uhum. um ultrassom microfocado ou uma radiofrequência é um estado maravilhoso, né? Então sempre É, responde, é difícil não responder, sim, e elas ficam super satisfeitas, porque a mulher às vezes se olhando sim. daquela, né? É uma fase difícil para a É mulher, uma né? fase bem difícil, né, de recuperação. E é bem isso, assim, ó, porque naturalmente, depois, quando você começa a produzir estrogênio de novo, a partir do sexto mês, em geral, a gente já começa a fazer amamentação mista, o bebê, né, já começa a comer outras coisas, e normalmente a gente já começa com anticoncepcional normal, e mesmo o teu ciclo ovariano já começa a voltar ao normal. E aí, com isso, o estrogênio voltando ao normal, tudo melhora, tá? Então, essa é a vantagem, né? A gente sabe que tudo vai melhorar. Né? Você só vai adiantar um pouquinho essa melhora com alguns tratamentos, se você desejar. Né? Mas a regressão ela vai acontecer de qualquer forma. Só que você pode ter um resultado melhor se você tratar antes, né? E um É, resultado mais e rápido também. principalmente eu acho que Principalmente, a questão do quando é um grau mais avançado, né? Quando é um grau leve, a gente sabe que vai reverter, né? Mas às vezes a gente, poxa, exato. Uhum. mega distendido, cheio de estria, né? Ninguém merece. A mulher já tá se sentindo Não, mais não. gorda, Uhum. inchada, Sim. tá com neném, não tá Uhum. dormindo bem, não sei o quê. Tirar dela o Sim. prazer de poder se cuidar e se sentir um pouquinho É, melhor e mais dignidade, né? Até é para poder verdade. tirar roupa Uhum. para o marido, né? É, Eu acho uhum. É. que não dá para tirar isso da mulher, né, Kátia? Não, eu acho que não. É uma fase muito difícil. A gente sabe que 30% das mulheres no pós-parto fazem algum grau de blues puerperal. Isso está relacionado com tudo, está relacionado com a parte hormonal, né? Que assim, quando você tem essa queda de estrógeno e você tem uma baixa hormonal, tem, né, pouco tudo, tem pouco estrógeno, pouca progesterona, a gente já fica, né, com o humor alterado. A progesterona tem essa função. Aí soma isso, você teve um bebê e você não está dormindo. Né? Aí você está se adaptando ao teu bebê, né? Então vocês dois, ele está chorando, você ainda não sabe o que significa cada choro dele,
né? E para completar, né? Você se olha no espelho, entende? E vê que você não voltou a ser a mesma mulher que você era antes da gravidez ainda, por mais que você saiba que isso vai acontecer em algum momento, mas é angustiante, né? É quando você está estressada, tudo parece pior. Então, mesmo que você esteja super bem, você se olha no espelho e não se acha bem, né? Porque é uma fase muito difícil mesmo, né? Depois de 2 noites sem dormir, ninguém tá no seu normal, né? De Uhum. tudo parece pior, né? Eu acho Então é muito bem isso. importante, eu vejo assim que muita gente, né, deixa de tratar, ou às vezes fala, ah, não, é muito cedo, não vamos tratar. Eu não, eu trato, tá? Claro, eu não entro Uhum, com todos os tratamentos, eu começo mais de uhum, leve, vou sentindo, né? Mas eu acho que você dar esse amparo para a pessoa nesse momento e dizer, não, vai melhorar, vai ficar bom, vamos começar, uhum, né? A gente não vai conseguir uhum. fazer tudo agora, mas Sim, nossa, já muda, né? sim, A pessoa já é. tem outra visão, sabe? Uhum. Já tira, né, aquele peso de se sentir mal, né, É Kátia? E aí verdade, entra com também, certeza. né, muito a questão do laser, né, Kátia? Que você tem Entra. experiência, né? O Uhum, laser do exatamente, puerpério, né, Kátia? com Íntimo, certeza. laser Uhum. intravaginal. É, então, assim, a gente tem feito, né, vários casos em laser no porpério que tem sido bem interessante. A gente sabe também que quando volta o estrogênio, teoricamente a mucosa vaginal volta, mas durante esse período, até, assim, depois que você libera para atividade sexual, né, com 28 dias, que a paciente até vai usar um contraceptivo, mas vai ser a base de progesterona, então não vai estrogenizar, aquele período entre o momento do início da atividade sexual até que ela comece a produzir o próprio estrogênio e as coisas melhorem, na verdade são de 4 a 6 meses, né? E isso é muito desconfortável. Então você poder, né, a gente sabendo que o efeito do laser é um efeito estrogênio-like, né? Que você tem melhora do colágeno, melhora da elastina, que você tem melhora da lubrificação, tem melhora da circulação de sangue na região, diminui a irritabilidade, a irritação ali, a dispareunia, nossa, é qualidade de vida também. Tá? Então você, né, junta tudo, né? Você melhora o corpo dela, ela se sente mais confortável porque está tratando, e quando você ainda consegue fazer um laser vaginal, né? Para melhorar também esses sintomas, muitas vezes fazendo drug delivery, juntando um cremezinho à base de estrógeno junto, é Uhum. qualidade de vida. Elas melhoram bastante e voltam à função sexual mais rápido. E isso também está relacionado com a parte emocional, né? E com a parte física de você, assim, você é mãe agora, mas você também tem que lembrar que não é só isso, né? Você continua sendo mulher, tendo os teus desejos, tem as tuas necessidades e querendo se olhar no Isso é espelho e muito se ver importante bem, se ver para o confortável. casal também, né, Kátia? Com Essa certeza, é. questão, né? Porque muitas vezes o homem se sente assim colocado de lado pela É, criança, né? Claro. naturalmente isso acontece, né? Porque não tem jeito, é aquela coisa do instinto materno mesmo, do instinto da maternidade. É, tem um momento na vida que você vira, né, só uma glândula de leite, né, para amamentar teu filho e uma leoa para proteger. Então, duas coisas importantes, né? Primeiro, a gente dá espaço para o homem nesse relacionamento, entende? Nesse momento do puerpério, entende? Dar tarefas, dar atividades, inserir completamente o marido nesse momento é extremamente importante. E ter essa coisa do espaço para o casal, sabe? Por mais que você ame seu filho, entende? Se ele ficar um pouquinho com a avó, sabe? 2 horas para você fazer um Vale Night, e você Aham. poder sair com o marido, entende? E restabelecer algumas rotinas que tinham antes, também é extremamente valioso para o casamento. Não é à toa que a gente, infelizmente, vê muito casal separando no puerpério, né? Perfeito, Porque né? muitas vezes os dois são inábeis nesse processo de lidar bem com a maternidade e com a paternidade, e de Eu como acho assim, eu processar sou esse relacionamento ali. super a favor de tudo que, né, que ajude nesse sentido. Então, assim, o que a gente puder Uhum, fazer, né? é Eu acho que verdade. hoje assim, as coisas mais modernas estão aí para nos ajudar, desde que a gente, claro, né, tenha bom Uhum, senso e não vá fazer nada que vá nos prejudicar, não tem por que não fazer, né? Se a pessoa pode, não, tem condições de fazer, né, tem acesso, uhum, por que não? é E também, verdade. Kátia, o Mas, laser é legal para epísio, né, também, e para o tratamento da área é, externa. hoje a gente, hoje a gente não faz mais Só faz epísio, muito sabe? Muito epísio, né? raramente. Sim. Não, muito pouco, Muito tá? pouco, Oi? né?
Faz Muito muito pouco. pouco, hoje praticamente não faz mais. Aham, tá? Hoje, na verdade, diferente do que quando eu me formei, há 30 anos atrás, a gente fazia piso em quase todo mundo, entende? Hoje, assim, ó, olha, já faz anos que eu não faço uma, entende? Eu posso dizer que Eu uns achei que 5 ainda, anos que eu não faço ainda piso. tivesse, Não. eventualmente, Claro, às vezes, mas assim, apesar de não fazer epísio, mas às vezes acontece de você ter laceração, entende? alteração, né? Laceração, Cicatriz. exatamente. E aí você pode usar, né, o laser na laceração. Embora aquela região é uma região que fica muito pouca cicatriz, porque a laceração, quando acontece nessa região, ela acontece bem na área de períneo mesmo, entende? Uhum, E ali a gente diz que a cicatrização é maravilhosa desde o início, uhum. sabe? Então, mas às vezes fica alguma área de mais endurecimento, sabe? De fibrose. Só que também é importante que faça essa área de fibrose. Não é legal a gente mexer muito nesse momento, porque você Uhum. quer que faça a fibrose, porque você quer que, entende, que endureça aquela região para que ela tenha uma resistência maior ali na Uhum. musculatura, na parte externa. Então, na verdade, isso a natureza é boa nisso, né? Ela Aham. sozinha resolve as Sabe coisas, fazer, sabe né? resolver, né? É porque Sabe, sabe resolver a sozinho. gente sempre viu muitas mulheres, né, com essa queixa de cicatriz Uhum. nessa área pela epísio, né? Então é uma coisa que eu Verdade. vejo bastante em consultório, É. pessoal mais antigo ainda. Ainda, exatamente, exatamente. E a Então, estria, eu Dani, que a gente falou um não pouquinho, imaginava que né? hoje já quase não fizesse, achei que ainda fazia. Aham, não, não mais. Estrias, que a gente não falou muito, né? A gente falou a respeito dos tratamentos que dá para fazer, mas o que que a gente pode fazer na gravidez, né? As pacientes me perguntam muito isso. Então, eu vou falar da minha parte, né? Que, Tá, na verdade, assim, ó, o ideal é você não fazer estria, né? A gente sabe que os extremos da vida fazem mais, as adolescentes fazem mais, né? Na verdade, adolescente sim. faz mais, de uma forma geral. E mais tarde você tende a fazer menos estria, né? A pele já está mais madura, então você estica menos e ela, obviamente, então vai ter um pouco mais de elasticidade para não rasgar. Porque a estria é quando a pele rasga, né? Quando você tem uma erosão da pele, rasgou a pele. A pele rasga por três coisas, né, Dani? Ela rasga pela genética, que a gente vê muito, que é uma das dos grandes fatores da estria. Você tem uma pele fina, uma pele clara, então vai rasgar mais facilmente. Ela rasga porque você esticou demais, então você engordou demais na gravidez, ou tem gêmeos, trigêmeos hoje, que de vez em quando acontece. Então a pele estica demais, por melhor que você tenha um tecido, né, por mais boa genética que você tenha, não vai dar, entende? A pele estica e acaba rasgando. E a terceira coisa, tá, é a alimentação, né? Então, assim, ó, você pode até ter uma genética boa e você pode não engordar muito, mas se você só comer porcaria, se você não tiver uma alimentação rica em proteína, tá, em vitaminas, né, você vai acabar tendo uma pele fraca e vai acabar fazendo fissuras, né, ou vai fazer estrias, mesmo que você não engorde muito ou mesmo que você não estique muito a barriga. Então, a prevenção nesse momento seria o ideal, né? Como é que a gente faz a prevenção? É você fazer atividade física na gravidez para evitar o excesso de peso, para melhorar a vascularização de sangue na região. É você tentar não engordar demais, né, na gravidez. É você se alimentar bem, rezar para ter uma boa genética, né? E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer, que daí agora eu passo a bola para ti. Então, na verdade, eu acho que assim, o peso, né? Então, na minha opinião, assim, é o principal. Mas é a Uhum. genética, né, gente? Genética é Uhum. tudo, né? Então, É verdade. estria é Nesse uma coisa aspecto é tudo. incrível, né? É muito, muito da genética da pessoa, né? A gente vê, assim, pessoas Uhum. super novinhas, às vezes nem cresceram tanto, né, Kátia? Ou É. às vezes Mas tomou é da adolescência anticoncepcional um mesmo, né? mês e deu estria, né? Um monte, encheu de Uhum. estria. Então, é tendência individual, acho que é o principal. Mesmo grávida, às vezes que engordam muito. Aí, se ela não tiver uma genética boa, às vezes ela não tem estria. Impressionante, né? Uhum. Uhum. E aí, hidratar a região, né? Uhum. Manter a hidratação o máximo que puder. Eu gosto sempre de associar óleo e creme, né? Eu acho Uhum. que passa um, depois passa o outro. Na minha opinião, é a melhor opção, tá? É. Sabe que hoje eu estava dando uma olhadinha no up-to-date, né, para nossa live, vendo o que que eles têm de novo, assim. Então, assim, umas coisas bem interessantes. Primeiro, tem gente fazendo trabalho com óleo de coco, né? Óleo de coco e óleo de oliva. Não funciona, tá? Já tem trabalho multicêntrico provando que não adianta você tentar só ali passar óleozinho de coco, que nem é bom Não. para o cabelo. Não funciona, tá? Tem alguns trabalhos que falam no uso de cremes à base de centelha asiática e vitamina E.
né? Mas Uhum. ainda, mesmo esses ainda precisa de mais estudos, tá? É, Então, na a gente verdade, fica com a prevenção e com a é, hidratação, né? Uhum, a hidratação, o que que acontece? O óleo, ele vai segurar, né, a água. E o aham, creme, ele vai hidratar. Então, quando a gente uhum, passa um óleo e depois passa o creme, logo depois, a gente tem uma tendência, né, a manter essa pele mais hidratada. Por isso que eu gosto uhum, da associação dos dois. Geralmente eu uso junto, tá? Não usar uhum. um Só que a óleo gente e tem que depois um creme. lembrar Eu da já passo o oleosidade óleo. normal da pele, Exatamente. né? E aí, uma outra coisa que daí eu começo, se tiver estria muita estria, aí eu começo tratamento precoce, também com glicólico, né? Que é liberado durante a Uhum, gestação, uhum, mandélico também, né? uhum, E aí posso até, às vezes, muitas vezes, até inicio o peeling de cristal junto com um peeling de ácido glicólico, que pode sim ser feito nessa época, não tem nenhuma contraindicação, tá? Não dói, não é uma coisa que dói, né? Tranquilo de fazer, principalmente região corporal. Mas só se for fototipo baixo, por causa da questão da uhum. hiperpigmentação Por causa da residual. hiperpigmentação. Que Uhum, pode acontecer, né? Hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, é. o cristal não teria muito problema, mas o peeling químico eu já fico meio assim, se for um fototipo mais alto, eu evito, né? Uhum. A Um, gente acaba fazendo mais depois, né, Dani? Eu acho que a maioria a acaba maioria eu querendo faço fazer, nem depois, elas querem. mas É. tem casos, às vezes, que é muito intenso, né? E Uhum. aí a mulher, às vezes, tá tão ansiosa com aquilo, então, que às vezes eu prefiro fazer um peelinzinho de cristal, vejo que não tem muito problema, faz o drug delivery ali com o glicólico, né? E vai, Uhum. e vai levando dessa forma, e às vezes a gente consegue dar uma segurada, sabe, Kátia? Mas assim, se eu Uhum. puder optar, eu prefiro começar depois, tá? E Uhum. aí eu faço, né? O que eu mais gosto hoje de tratamento para estria, né? Associação laser, fracionado ablativo e não ablativo, eu uso os dois. É, Uhum. a radiofrequência microagulhada, na minha opinião, é uma das tratamentos que eu gosto muito também, principalmente quando tem flacidez. Junto eu vejo que Uhum. responde muito bem. E peeling, tá? Então, essa eu geralmente faço as três coisas juntos e normalmente a Uhum. gente consegue uma resposta muito boa. Né? É, porque na verdade a flacidez e a estria estão muito relacionadas, tem muito Muito. a ver com a genética e com a qualidade da pele, né? É, Tá? Exatamente, não tem colágeno, não tem elástico para voltar. Tanto não tem elástico que rasgou, e não tem aham, elástico depois para voltar, né? sim. Para restabelecer E se a tiver elasticidade da pele. flacidez, é legal também a gente associar um bioestimulador, né? Que você vai, né, ter uma trama melhor ali, então você vai Uhum, espessar essa pele e vai acabar tendo, mesmo na estria, um resultado superior. Então, eu uhum, geralmente associo se tiver bastante flacidez de pele. uhum, Mas claro, né? Tudo depende do grau da estria, né? Quanto mais uhum, aquela pele estiver molinha, murchinha, melhor o resultado. uhum, Mas às vezes você tem estrias super largas, que mesmo com a pele molinha e murchinha, que teoricamente é um resultado excelente, às vezes tem uma certa dificuldade para regredir completamente, né? uhum, E às vezes a estria numa região que a mesma mulher pensando assim, eu vou então depois fazer uma abdominoplastia. Mas às vezes é uhum, tão grande a área que mesmo na abdominoplastia é impossível tirar toda aquela área de estria. Aí, principalmente se for a área superior, a gente acaba optando por uhum, tratar, né? Supraumbilical, por causa disso. uhum, Né, uhum. Kátia? Você vê Sim, mais bem estria isso. só em abdômen ou flancos também? Não, Glúteos, vejo em flanco, vejo em mama muito, né? mama, né? Também. Tá. Uhum, uhum. É, a gente vê Mama eu acho uma bastante. região complicada para tratar na gestação, tá? Se a mulher tiver uma. Sim. Então, é uma área que eu quase não trato. Tenho bastante dificuldade com isso, porque a mulher às vezes está, né, em aleitamento. Se você faz um tratamento mais invasivo, é complicado, né, Kátia? Porque você não tem Sim. como a mulher dar de mamar e fez um tratamento invasivo ali naquela mama. Então tem que. Às vezes é uma região que eu evito fazer logo de início, né? Não sei Uhum. tua opinião, mas eu acho que é complicado. É, eu acho também, né? Na verdade, não tem, né? Não tem muito, assim, é bem o que a gente estava comentando, né? Aqui teve, eu vi que tem uma pergunta a respeito do Promin no puerpério, né? Promin é o promestrieno. Pode, era o que eu estava falando, de você usar um creme à base de hormônio para fazer até drug delivery para o laser. Pode usar sim, eu uso bastante. Eu uso normalmente hidratante vaginal, para as pacientes que têm dispareunia no puerpério, e uso o Promin, eu uso o promestrieno bastante, sim. E prurido, Dani. Tem Pruri, daquelas pacientes com prurido.
Ai, meu né? Deus do céu. Ah, aqui, só deixa eu só... Antes aqui, ó. Até qual concentração de ureia que a gente poderia usar? Geralmente 10%. Acima de 10% eu não uso, tá? Evito de Tem usar. aqueles cremes, os cremes básicos têm 10%, né? É, Até os 10%. cremes que não manipulados, né? Uhum. Uhum. Então, Hum. tá. É uma coisa que, apesar de Prurido. não ser, né, que não é estético, mas que os pacientes queixam bastante também. Eu recebo bastante paciente com desconforto no final da gravidez, principalmente, né? A barriga começa a esticar, tá? E elas começam com coceira. Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que existe uma doença na gravidez que chama colestase intrahepática, que pode Uhum. acontecer, não é comum, né? Acontece em 2 a 5%, mas que pode acontecer no final da gravidez. Então, a primeira coisa, quando você tem um prurido generalizado, está desconfortável, não melhora, você tem que lembrar de pesquisar se não é esse tipo de doença, né? Mas fora isso, é um complicador, né? Porque a gente tenta com algumas medidas, a gente normalmente a gente usa um antistamínico, às vezes até um corticoidezinho pode ajudar no prurido, mas não tem muito o que fazer, né? Não, tem, a gente tem aquela situação, a PUP, né, que é muito comum também na gestação, que pode Sim, aham. e que costuma cursar também com, né, com muito prurido. Mas eu acho que o prurido inespecífico, né, eu acho que é uma das queixas maiores. Uhum. E às vezes não Sim. é nem só pela colestase, assim, eu acho que é por Pelo estiramento da fibra, né? isso, pelo estiramento da fibra, isso Uhum. que eu ia falar. É. Uhum. E aí é exatamente isso, não tem muito o que fazer. Hidratar a pele, né? Usar um Uhum. antistamínico. Eu não, normalmente nem entro com corticoide, a não ser que seja uma coisa muito Uhum. insuportável, né? Eu Uhum. acho que existe uma preocupação da mulher maior até de que isso possa ser alguma coisa mais séria. Então, eu Uhum. acho que até às vezes não, o período não é tão insuportável, mas acho que junta, né, com É, todo aquele desconforto do é, final da é. gestação. E Sim, mas aí assim, às vezes eu vejo, sabe, as pacientes com marca de coçadura, assim, sabe, é desconfortável, às vezes elas coçam à noite, né, e aí fica horrível, meio né? ruim. É, uhum. Isso. Aí né, um antistamínico, né, a clofeniramina que a gente usa mais, uma loratadina, né. Sim. Sabe que eu estava lendo eu indo pro UpToDate hoje para dar um refresh na nossa live. Eles recomendam fazer banho com aveia. Você já viu que a aveia Sim, acalma o acalma prurido, a pele, tá? né? É, às Então vezes dá você para pode você fazer fazer. também chazinho de camomila gelado para Sim, colocar na aham, pele, para dar uma é, aliviada. Mas eu acho que o principal é entrar com antistamínico. Muita gente não entra com antistamínico, fica meio assim de uhum. utilizar no período da gestação, né? Mas a gente tem vários antistamínicos que são Não, tem liberados, então bem seguros. bem Uhum, seguro. Então é uma é, coisa que eu já, assim, começou com prurido, se for paciente minha, eu já oriento começar e até manter para uhum. evitar a coçadura, sabe, Kátia? Sim, E vou aham. investigar se tiver alguma coisa a mais aí. O Muitas pessoal está vezes precisa usar perguntando até o sobre final, toxina na amamentação. E aí? né? Pode? Não pode? É a velha história de teoricamente não tem nada, não tem É, trabalho, né? mas a Tá. gente tem não sei se vocês chegaram a ver, né, o pessoal da Dermato aqui, mas já há um tempinho saiu um artigo da Revista Brasileira de Pediatria, tá, gente? Uhum. Liberando o uso da toxina botulínica na amamentação, falando É. que não existe nenhum estudo contra e que teoricamente seria muito seguro, né? Uhum. Então, assim, meio que eles dão um aval que poderia utilizar, tá? O que que eu faço na minha prática? Eu não faço a toxina de imediato na paciente, tá? Logo que, como a Kátia falou, logo que ela teve neném, então eu peço para que não esteja mais em aleitamento materno exclusivo. E aí eu faço quando a paciente, quando já existe algum outro tipo de alimentação, né? E que daí a paciente possa ficar algumas horas sem, né, sem amamentar. Então, geralmente falo, vem no final do dia e você vai dar de mamar só no outro dia para a criança, deixa ela, né, fazendo uso de alguma outra coisa. E eu só faço, que eu acho que é uma questão muito importante em pacientes que já são minhas, que eu conheço o perfil, que eu sei que são pessoas Uhum. tranquilas e que eu tenho, né, que eu tenho uma boa relação para explicar isso e colocar, né, ó, não Com existe certeza. nada. Então, assim, é uma condição que eu coloco, eu falo, né, tudo que eu penso sobre isso. Uhum. Falo assim, eu faria em mim, conheço N dermatos que fizeram, né? Quase Aham. todas quando estão, né, em aleitamento. Mas eu não faço em paciente nova porque eu não sei o perfil dessa paciente, né? E de Uhum. repente é uma pessoa que acontece qualquer coisa com o filho e pode te,
né, te responsabilizar porque você realmente não conhece. Né? Conhecer a paciente não significa que você não terá nenhum problema, mas Uhum. geralmente diminui, né, essa chance. Então é Com certeza. basicamente isso, Uhum. tá? O que você acha, Kátia? Você acha que dá para fazer? Você Não, eu acho como... que tem que. Não, eu acho que dá para fazer, mas bem nesse sentido. É assim, ó, Botox hoje cada vez a gente está vendo, né, que tem mais segurança, né, para um. A gente usa para tantas outras coisas já Para também, que não seja criança, só para né? estética, né? É Exato, uma é. medicação que Então é eu acho que sim. utilizada para criança, para tratamento de N coisas, então não vejo Uhum, problema. Doses exato. muito Eu também maiores. não. Uhum, bem isso, tem. O problema é só quem chora que nem eu, né? Aham, a Kátia tem Eu uma choro demais. hipersensibilidade, quase morre, né, Kátia? Não tem jeito. Aham, nossa, aham, é um problema. Dani, tatus e piercings na gestação e no puerpério. E aí? Então, eu não sou a Né? favor, né? Nada invasivo, gente. Desculpa, É, mas se a gente não faz, né, injeção de nada, para que você vai fazer nesse período? exato. Eu tava, assim, é bem interessante esse assunto, né? Porque a gente vê cada vez mais, assim, né? Tatuagem nunca saiu de moda, mas agora tem um aporte maior de tatuagem, fazer tatuagem com o nome do bebê, fazer tatuagem, né, já homenageando o teu bebezinho. Então, o que se sabe, assim, ó, que na gravidez, exatamente, a gente tem, por conta do estrogênio, você tem uma tendência maior a fazer queloides, fazer cicatriz hipertrófica. Isso pode acontecer com os piercings, né? Entende? Isso pode acontecer E se com as infeccionar, né, tatuagens. Kátia? Você vai ter que fazer muito Exato, infecção. antibiótico, Exatamente. Então, tem o complicar, risco né? de infecção, tem o risco de infecção, tem o risco de cicatrizes ruins, né, de Inestética, né? cicatrizes hipertróficas, né, estéticas, e tem um trabalho bem interessante falando que a tinta da tatuagem é considerada uma medicação, um medicamento. Então, ela pode penetrar e, às vezes, é algum corante que não é registrado pela Anvisa e que Uhum. pode ter efeito que você não sabe o efeito que pode fazer no bebê. Então, tatus e piercings na gravidez. E a gente tem que lembrar que nada. E lá no final da gestação também, às vezes é uma cesárea ou você vai precisar usar o cautério. E tudo que for de metal você tem que tirar. Tá? Inclusive, a gente tem muito cuidado hoje, né, Dani, Uhum. de cílio postiço, a maioria tem algum grau de metal, tem alguma coisa de metal e que você precisa retirar tudo antes É de aqueles ser cílios submetido a qualquer magnéticos, né, que o procedimento. pessoal usa. Exato. Uhum. Mesmo aqueles que são fio a fio, mas às vezes ele tem um componente de metal junto com ele. Então a gente não recomenda na gravidez. E se fizer, ou se já tem, próximo do parto, ou mesmo antes, porque na verdade você não sabe o que pode acontecer durante a gravidez, né? O ideal seria fazer a retirada na gravidez. Tá? Isso é bem legal, bem interessante, É né? uma Uhum. dica muito importante, né, para as É gravidez. verdade. Aham. E, gente, E tá olha, quase acabando aqui, ó. a Nós gente vamos falou ser cortadas, bastante, Kátia. né? Falamos Exato, tá? Acho muito. que. Nós somos Aham, aham. faladeiras, adoramos conversar, né, gente? Sim, verdade, né? Aham. Tá, a gente E, fala bastante. gente, eu acho que assim deu para esclarecer bastante coisa, né? A Kátia, como sempre, maravilhosa, Uhum. além de minha médica, né? Daniela também, né? Tenho o Somos médicos prazer uma de da ser. outra, né? Aham. Então a gente troca muito figurinha e eu acho que a gente partilha de opiniões muito parecidas em relação a isso, né? Com Acho que a gente certeza. pensa muito assim em ciência, mas pensa muito em bom senso, né? Então Eu hoje, acho que no sim. mundo que as pessoas são extremistas, né? Ter bom senso, eu acho que é uma grande qualidade, né? Porque Eu ou você sempre é de um brinco que bom lado ou você senso é de não se compra em outro. supermercado. É, Aham. ou você é Né? de um Bom lado ou senso não você se é compra de em outro, supermercado. né? E isso não existe, Uhum. na verdade. A gente Não. precisa ter um pouco, Uhum. muito bom senso hoje, né? Saber, né, para Com que lado certeza. ir, né? Dançar, É. entender o perfil da pessoa, né? E eu acho que É. hoje, em gestação e puerpério, eu acho que é bem isso, né, Kátia? É. E eu acho que tem muito hoje de você dividir a responsabilidade com o paciente, né, Dani? Sim. Claro, por um lado, tem um amigo meu que diz assim, ó, que a gente hoje está tendo dois problemas, né? Você tem que primeiro desfazer muitas informações erradas que as pacientes chegam para você, para depois então explicar o certo. Isso é um problema, na verdade. Tem muita informação errada da internet. Mas por outro lado também esse conhecimento, essa internet propicia que as pacientes tenham opiniões e você tem que individualizar e você tem que dividir a responsabilidade com essas pacientes a respeito das suas decisões, né? Sim, Então, sim. nem tudo é de um lado ou de outro, como você falou, né? Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, já dizia Maria Helena Isso, Matarazzo, né? isso. E principalmente, né, eu acho que assim, quem não souber se adaptar a isso, tá fadado ao fracasso hoje, né?
Foi-se a Uhum, medicina que era o médico aqui e o paciente aqui, né? Você verdade. Uhum, precisa conversar com o paciente, explicar para o é. paciente por que que a tua opção é essa, da onde ela vem e Uhum. por que ela vem, né? E Baseado para no isso você que precisa ter informação, né? Você precisa é conhecer, precisa estudar formação, isso, né? né? Formação, né? Formação e informação, é verdade. Isso. Então, eu acho que é isso. Legal, Estamos no queria limite, Dani. deixar. Estamos, vai acabar, tá, gente? Aham, Foi muito aham. bom. Obrigada, Kátia, mais uma vez, né? Kátia é Obrigada a também. professora do nosso curso, é uma das coordenadoras, né? Uhum. A gente está esperando vocês lá. Quem ainda não se inscreveu, que está se coçando, a pós vai ser maravilhosa e a gente tem muita coisa para É, passar para vocês, tá? com certeza. Amanhã não esqueçam, tem mais uma live de cirurgia A íntima, última, né? a Uhum. última da nossa série, tá? Uhum. E em breve a gente se vê. Beijo grande, gente. Beijo, Kátia. Beijinho, um Tchau. beijo também. Tá? Aproveita balneário.